livre para todos os públicos. Olá! No Dia Internacional do Estudante, o Central do Brasil entrevista Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, que fala sobre os desafios para a luta estudantil em meio à crise econômica e sanitária. Nos Trilhos do Brasil, você conhece qual é a realidade da juventude brasileira e suas críticas ao governo Bolsonaro. E ainda, a filósofa Márcia Tiburi compartilha com a gente suas ideias para um Brasil após a pandemia. A Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, não conseguiu responder às perguntas de parlamentares da Comissão Mista de Controles das Atividades de Inteligência sobre o dossiê de monitoramento sigiloso. A oposição considera a atuação do governo como prática de espionagem. O cientista político André Singer analisa a questão. Embarque imediato. Esse caso do dossiê de antifascistas supostamente produzido pelo Ministério da Justiça é um caso exemplar do que acontece no governo Bolsonaro. Um repórter do portal UOL levantou a informação de que existiria um dossiê produzido dentro do Ministério da Justiça por uma seção conhecida por Setor de Operações Integradas contra 579 servidores públicos que teriam atuação antifascista. Esses servidores públicos seriam, em boa parte, policiais, mas havia também professores envolvidos, entre eles um professor da Universidade de São Paulo, Paulo Sérgio Pinheiro, membro também da Comissão Arnes e um reconhecido defensor dos direitos humanos no Brasil. Num primeiro momento, o governo tergiversou, porque evidentemente é ilegal que o Estado use o seu poder para fichar, por assim dizer, servidores públicos simplesmente porque eles têm uma atuação de oposição ou antifascista. Na realidade, se eles de fato tiverem uma atuação antifascista, a cidadania brasileira deveria agradecer a eles. O ministro da Justiça foi entrevistado num programa de televisão e afirmou que não podia nem confirmar, nem desconfirmar a existência do dossiê, o que indicava que ele existia, e no dia seguinte ele afastou o responsável pelo setor de operações integradas, o que constitui, na verdade, uma confirmação de que o dossiê existia e uma confissão de culpa por parte do governo de que estava efetivamente fazendo algo que era irregular. No sul de Minas Gerais, mais de 400 famílias de trabalhadores, moradores do acampamento Quilombo Campo Grande, enfrentam uma ameaça de despejo, previsto para quarta-feira, dia 12. O local é referência internacional em agroecologia. Agricultores denunciam que, além de ilegal, a ação atinge área 2 vezes maior do que os limites indicados no processo judicial. Amélia Gomes tem as informações. O acampamento Quilombo Campo Grande abriga hoje 450 famílias que produzem uma diversidade de alimentos sem o uso de agrotóxico, como, por exemplo, o café guaí. Desde 2015, os moradores enfrentam constantemente diversos processos judiciais que pedem a reintegração de posse. No último dia 30, 3 casas do acampamento foram invadidas pela Polícia Militar. Um acampado foi levado preso. A operação aconteceu em meio a uma truculenta ação de reintegração de posse que está em curso. Esse processo se refere à área da sede da antiga usina, região que já foi desocupada pelos moradores. No entanto, Tuíra Tule, da coordenação do MST, denuncia que a ordem de despejo ultrapassa os limites previstos. Esse espaço aqui, para nós, era um espaço do conhecimento. E que, mais uma vez, a gente está sofrendo uma reintegração de posse. Essa reintegração, essa decisão jurídica, ela foi tomada em janeiro desse ano. E que nós respeitamos essa decisão e, como vocês estão vendo, nós já saímos dessa área. O
Uma das casas invadidas foi a do senhor João de Almeida. O morador relata que os agentes entraram armados com fuzis. Desde então, as rondas policiais e a presença de jagunços é constante no território. Na manhã de quinta-feira, do dia 30, tive minha casa invadida. Uma federal dizendo que era de BH. Fuziaram minha casa toda. E vou pedir para o governo do estado ou federal, na hora que quiser mandar a polícia lá em casa, mande uma pessoa lá sozinha. Não manda mais feixe de polícia lá em casa não, que nós não devemos nada à polícia. Silvio Neto, da coordenação do MST, denuncia a omissão e irresponsabilidade do governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, que realiza o despejo mesmo diante da calamidade pública decretada em Minas Gerais. Nós clamamos e pedimos para que toda a sociedade possa se envolver e cobrar das autoridades que não cometam essa injustiça, essa insanidade. 11 de agosto é Dia Nacional do Estudante e na quarta-feira, dia 12, se comemora o Dia Internacional da Juventude. Não bastasse o medo do vírus, os jovens brasileiros têm enfrentado um governo negligente que atropela seus direitos e sua liberdade. Nos Trilhos do Brasil, Afonso Bezerra nos mostra como a juventude está sendo impactada pela crise sanitária agravada por políticas neoliberais. Trilhos do Brasil. Maria Eduarda está no 3º ano do ensino médio. Chega de sonhos, planeja ser historiadora. A pandemia mudou radicalmente a rotina dela. Apenas agora, em agosto, é que a escola passou a oferecer conteúdo remoto. A estudante está preocupada se vai conseguir realizar ainda este ano o sonho de entrar na universidade. Infelizmente, os meus planos nesse momento ficaram estacionados, porque há um ano atrás eu pensei que esse ano eu terminaria o ensino médio e no próximo eu entraria na tão sonhada faculdade de História. Mas nesse momento cheio de tantas incertezas, esse sonho está vivo dentro de mim, mas estacionado, porque eu não sei, infelizmente, quando eu vou conseguir realizar. A juventude é o segmento mais afetado pela crise, sobretudo quando o assunto é emprego. Segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, 1 em cada 6 jovens perdeu o emprego desde o início da pandemia. A projeção, de acordo com o militante do Levante Popular da Juventude, Carlos Alberto, é de mais precarização. Infelizmente, a tendência é que, pós a pandemia, a juventude continue sendo empurrada, e continue assumindo os postos de trabalho precarizados. Então hoje a nossa juventude, dá para se dizer que a juventude no Brasil não tem oportunidade de trabalho e renda, principalmente se tu é um jovem negro morador de periferia. Diante desse quadro de incertezas, cresce a indignação entre os jovens com a ausência de políticas públicas para apoiar a juventude durante a crise, como lembra a estudante Maria Eduarda Lemos. Nós estamos, no momento, pagando um preço de uma coisa que não foi culpa nossa. A pandemia não foi culpa de ninguém, mas a falta de recursos que nós alunos de escola pública estão tendo hoje é sim a culpa de alguém. E esse alguém é o governo, são os governantes. A juventude estudantil tem feito frente aos retrocessos nas políticas públicas e contra as tentativas de controle por parte da ala ideológica do governo Bolsonaro. Em defesa de estudantes de baixa renda, a principal bandeira do movimento estudantil hoje tem sido o adiamento do Enem. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão. Entrevista Central. Olá, estamos em mais uma Entrevista Central e hoje, no Dia do Estudante e da Estudante, entrevistamos Iago Montalvão. Ele é presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Iago, agradecemos sua presença e já começamos com uma pergunta. O Congresso da UNE, as mobilizações dos estudantes, todos esses eventos dos estudantes têm uma característica de aglomeração, de contato físico, protesto de rua. Como tem sido organizar a classe estudantil em época de isolamento social? Tem sido um desafio muito grande para nós organizar a luta dos estudantes nesse momento. Primeiro porque é justamente o ambiente de encontros presenciais onde o movimento estudantil se organiza. Na passagem em sala de aula, na assembleia, na passeata. Infelizmente hoje,
pelo cuidado com a vida das pessoas, que para nós é o fundamental, nós não podemos estar nesses espaços presentes. Mas a gente tem se reinventado e construído a luta pelas redes, mobilizando estudantes em atos simbólicos, falando sobre os temas mais diversos da educação, como uma forma de mobilizar a sociedade em torno dessas pautas tão importantes e que acumulam forças também no combate a esse governo. Os grandes protestos ocorridos em 2019, todos foram relacionados à educação e a UNE teve participação ativa. Quais os maiores desafios agora, nesse contexto, para os estudantes combaterem as medidas do governo Bolsonaro? Você vê que as bandeiras da educação, elas conseguem reunir setores amplos da sociedade e elas trazem esses setores para uma mobilização muito intensiva. Foi o que aconteceu no Tsunami da Educação no ano passado, foi o que aconteceu no ADI-ENEM, no Fundeb, no própria luta contra o Weintraub, né? Então, para nós, a luta da educação precisa estar no centro da nossa estratégia nesse momento, porque ela chama a população a se mobilizar. Então, nós achamos que agora temos aí à frente a aprovação ainda do novo Fundeb no Senado, temos a luta pela assistência estudantil para os estudantes das universidades, das escolas também, que estão sem internet, sem computador em casa, impossibilitados de estudar. Mas o mais fundamental é o cuidado com a vida desses estudantes, dos seus familiares e do povo como um todo. E aí você também falou do combate ao ex-ministro Weintraub. Eu lhe pergunto, aonde já tem alguma avaliação dessas poucas semanas de trabalho do atual ministro Milton Ribeiro? Nós estamos observando com bastante cuidado, já sabemos que há uma proposta do governo para o projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, que reduz os recursos da educação, sobretudo das universidades públicas, e isso para nós é uma tragédia, isso é um absurdo. Se houver mais uma redução, porque o orçamento da educação ele já vem numa decrescente, né? Se houver mais uma redução no orçamento, as universidades estarão seriamente comprometidas. Então esse já é um sinal muito ruim dessa gestão que aí vem, né? Mas estamos aqui acompanhando também, preparados para resistir. E sobre essas temáticas mais recentes, digamos, prova do Enem, Fundeb, qual a atuação que a UNE vai realizar agora, mesmo nesse contexto de isolamento social ainda, né? Que ainda pode ficar em casa? Bom, Fundeb, nós vamos manter nossa mobilização como nós fizemos na Câmara, via mensagem aos parlamentares, pressão nas redes sociais, mobilização do Brasil todo de estudantes que pelas redes sociais, pela internet, conseguem também se movimentar. E no caso do Enem, nós continuamos atuando no sentido de defender que se estabeleça uma comissão, um fórum, um grupo de trabalho de discussão permanente sobre a questão das datas, sobre o formato do Enem. Vamos entrar com um pedido no Ministério Público também, que haja uma revisão do edital que foi lançado do Enem, porque você tem questões lá perigosas, como, por exemplo, o estudante tem que usar máscara durante todo o período da prova. Se ele retirar a máscara, ele pode ser eliminado da prova, e isso não está muito bem explicado como vai ser, né? Porque o estudante precisa comer, beber água, enfim. E tem todos os protocolos de segurança que vão ser necessários, né? Como que vai ser feita essa prova em janeiro ainda? A juventude é o grande símbolo de um futuro melhor, símbolo de esperança. Mas cabe a todos nós pensarmos em propostas para um Brasil melhor após a pandemia. Hoje, a filósofa Márcia Tiburi compartilha com a gente o que ela pensa para um futuro depois da crise sanitária. Próxima estação. Eu desejo um mundo sem machismo, um mundo sem racismo, um mundo sem discurso de ódio e sem o mercado do ódio, que também se interessa por esse combustível que é o ódio e que tem transformado a vida das pessoas, dos países, num verdadeiro inferno. Eu espero que a gente tenha um mundo sem qualquer tipo de abuso, de violência e de tortura. Eu sei que isso é difícil, mas eu sei também que depende de nós construirmos esse mundo. E para isso a gente precisa lutar contra todos esses erros, contra todas essas violências, contra toda essa maldade que eu espero que não exista mais depois da pandemia. Essa é a minha utopia.
A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos e as nossas redes sociais. Acesse lá e aproveita para seguir a gente. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.